Olá, tudo bem? Me chamo Rebeca. Tayla. Hoje vamos falar sobre a história do computador, Processador. placa-mãe. Memória. Então, memória. Qualquer componente eletrônico capaz de armazenar dados temporariamente, que existem duas grandes categorias da memória. Tipo, a memória central, também chamada de memória interna, que permite memorizar os dados temporariamente durante a execução dos programas. A memória central é realizada com a ajuda de microcondutores, ou seja, circuitos eletrônicos especializados, rápidos. A memória central corresponde ao que chamamos de memória RAM. Memória de massa, chamada igualmente de memória física ou memória externa, que permite armazenar informações a longo prazo. Inclusive, quando o computador estiver desligado, a memória de massa corresponde ao dispositivo de armazenamento magnético com disco rígido. A RAM, Random Access Memory, memória de acesso direto ou memória viva, é a memória principal do sistema, ou seja, um espaço para armazenar os dados de maneira temporária durante a execução de um programa. Na verdade, ao contrário do armazenamento de dados, uma memória de massa, como um disco rígido, a memória viva é volátil, isto é, ela permite armazenar dados somente enquanto estiver sendo alimentada eletricamente. Assim, cada vez que o computador for desligado, todos os dados presentes na memória serão apagados definitivamente. Memória ROM. Memória leitura somente ou memória morta. É um tipo de memória que permite conservar as informações contidas no dispositivo, mesmo quando ele estiver desligado. A base desse tipo de memória só pode ser acessada em leitura. Conteúdo é possível salvar informações em certas memórias do tipo ROM. A memória flash é um compromisso entre as memórias de tipo RAM e as memórias mortas. A memória flash possui a não volatilidade das memórias mortas, podendo ao mesmo tempo ser acessível em leitura ou escrita. Por um outro lado, os tempos de acesso das memórias flash são maiores do que os da memória viva. Processador, também conhecido como CPU, peça fundamental dos computadores. E não estamos falando apenas dos famosos PCs. Celulares, videogames, smartphones, tablets, todos esses dispositivos precisam de processadores para funcionar. Esse componente tão vital é responsável para carregar e realizar operações aritméticas e lógicas de que os programas do computador fazem uso. Portanto, nada funciona sem a famosa CPU. Levou décadas para que chegássemos aos modelos atuais de processadores. Na verdade, demoramos alguns anos para chegar também à ideia que temos hoje de como um CPU funciona. Antes, os softwares não eram compatíveis com todos os modelos de computador, já que eles eram desenvolvidos especificamente para cada máquina. Então, existem alguns tipos de processador, como ADM FX, Core i7, Sempron, Atom, Socket, Celeron, Xeon, PT1M, Core i7. PT1-4. E esses são alguns tipos de processador. A placa-mãe é um componente de Huawei que liga todas as outras peças, fazendo uma comunicação entre elas. A primeira placa-mãe surgiu inicialmente em um computador da empresa IBM, no ano de 1982. O design das placas-mãe continua basicamente o mesmo das primeiras até os dias atuais. A placa da IBM, assim como as suas sucessoras, tem portas e slots para vários tipos de Huawei, que são ligados nela para que a comunicação entre os componentes seja possível. HD, Memória, processador, leitores ópticos, fonte, placas de vídeo, tudo conectado à placa-mãe. Processador. A placa-mãe transmite os pedidos de dados para a memória RAM e para o HD. Transfere esses dados para o processador. A placa de vídeo. A placa-mãe envia informações e os dados do processador e HD para a placa de vídeo e a placa de vídeo envia para esses monitor. Memória RAM. A memória RAM sempre precisa de dados do HD. Esses dados passam pela placa-mãe para chegar à memória. HD. A placa-mãe pega as informações de dados do HD quando a memória RAM precisa. Leitor de CD e DVD.
Quando o leitor interpreta os dados do CD ou DVD, ele envia esses dados para a memória RAM, que outra vez manda para o processador. Esses dados são enviados para a placa de vídeo que transmite pelo monitor. Gravador de CD, DVD. Embora seja feito pelo mesmo equipamento, o sistema de gravação age diferente. O processador manda os dados a serem gravados para o gravador, que interpreta e grava os dados. Todos os processos citados não seriam possíveis sem a placa-mãe. Para transmitir os dados, caso fossem ligados entre si, todos os equipamentos teriam ter memórias para guardar os dados, e todos os dados iam passar para peças aos quais somente existiria necessidade de passar. Os principais componentes da placa-mãe são o BIOS, CMOS, chipset, ponte norte e ponte sul. A história do computador. John Napier, escocês, inventor do logaritmos, também inventou os ossos de Napier, que eram tabelas de multiplicações, gravada em bastão, o que evitava a memorização da tabulada. A primeira máquina de verdade foi construída por William Schwartz, sendo capaz de somar, substituir, multiplicar e dividir. Essa máquina foi perdida durante a Guerra dos 30 anos, sendo que recentemente foi encontrada alguma documentação sobre ela. Durante muitos anos, nada se soube sobre essa máquina, por isso, atribui-se Pascal a construção da primeira máquina calculadora, que fazia apenas somar e subtração. A máquina Pascal foi criada com o objetivo de ajudar seu pai a computar os impostos em Rouen, França. O projeto de Pascal foi bastante aprimorado pelo matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, que também inventou o cálculo, porque sonhou que um dia, no futuro, todos os raciocínios pudessem ser substituídos pelo girar de uma simples alavanca. Todas essas máquinas, porém, estavam longe de um computador de uso geral, pois eram programáveis. Isso quer dizer que a entrada era feita apenas do número, mas não são instruções a respeito do que fazer com os números. Babagem. A origem da ideia de programar uma máquina vem da necessidade das máquinas de tecer produzissem padrões de cores diferentes. Assim, no século XVIII, foi criada uma forma de representar os padrões em cartões de papel perfurado que já eram tratados manualmente. Em 1801, Joseph Marie Jacquard inventava um tio mecânico com uma leitura automática. Tudo começou com a tentativa de desenvolver uma máquina capaz de calcular polinômicos por meio de diferença. A calculadora diferencial, enquanto projetava seu calcular diferencial. A ideia de Jacquard fez que o Babbage imaginasse que uma nova, mais complexa máquina da calculadora analógica da máquina com alguns elementos que remetem os computadores atuais. A máquina de tabular. O próximo avanço dos computadores foi feito pelo americano Hermann Ulrich, que inventou uma máquina capaz de processar dados baseada na separação de cartões perfurados. A máquina de Ulrich foi utilizada para auxiliar no censo de 1890, reduzindo o tempo de processamento de dados de 7 anos do censo anteriormente para apenas 2 anos e meio. Ele foi também pioneira a utilizar a eletricidade na separação, contagem e tabulação dos cartões. A empresa fundada por Ulrich é hoje conhecida como International Business Machines, ou IBM. O primeiro computador eletromecânico foi construído por Zonat Zuzi em 1936. Esse engenheiro alemão construiu a partir de relés que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas. O Zuzi tentou vender o computador ao governo alemão, que desprezou a oferta, já que não poderia auxiliar no esforço de guerra. O projeto de Zuzi ficaria parado durante a guerra, dando a chance aos americanos de desenvolver seus computadores.
No ENIAC, o programa era feito realizando a fiação em um painel. Nesse ponto, John von Neumann propôs a ideia que transformou os calculadores eletrônicos em cérebros eletrônicos, modelar a arquitetura de computador, segundo o sistema nervoso central. Para isso, eles teriam que ter 3 características: codificar as instruções de uma forma possível de se armazenar a memória do computador. Von Neumann sugeriu que fosse usada 1 e 0, armazenando as instruções da memória, bem como toda e qualquer informação necessária à execução de tarefa, e quando processar o programa, buscar as instruções diretamente na memória. Dá play, pô. Porém, é claro que dentro das últimas décadas, os computadores tinham se desenvolvido de uma forma de cada vez maior. Mas não é por isso que devemos deixar de esquecer que os primeiros formatos mais que se pareciam com gigantes calculadoras do que os aparelhos que conhecemos hoje. O próprio poder de processar dados das grandes máquinas capazes de se ocupar salas logo no seu surgimento não se compara à capacidade atual em pequenos dispositivos que são carregados para lá e para cá no nosso bolso. O computador completou atualmente 70 anos. E esse foi o nosso vídeo sobre o computador. Espero que gostem. Dê um joinha aqui embaixo. Se inscreve nesse canal aí. E um beijo.